pessoal, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula. A nossa aula de hoje, o assunto é grau do substantivo. A gente já viu esse assunto, eu acredito que sim, se não me falha a memória, mas vamos recordar novamente agora, né? Então, vamos lá. O grau do substantivo, ele trata do tamanho das coisas, tá? Então, a gente encontra três tipos. Eu trouxe aqui três animaizinhos para nós entendermos melhor tudo que a tia vai falar, tá? Então, eu trouxe o Scooby-Doo, eu trouxe outro cachorrinho e um dogzinho, né? Então, a gente percebe que entre esses três animais, o tamanho deles é diferente, não é? O Scooby-Doo ele é maior do que os outros dois e esse da ponta é o menorzinho, não é assim? Então, quando a gente fala do grau do substantivo, a gente trata, como eu já expliquei, do tamanho das coisas. Então, quando eu tenho a gente tem o cachorro que é grande, o cachorro normal, um tamanho normal, e temos o cachorro pequeno. Quando nós temos o cachorro grande, nós chamamos ele de cachorrão. Quando o cachorro ele é um tamanho normal, um tamanho médio, a gente chama apenas de cachorro. E quando é um cachorro menorzinho, com um tamanho pequeno, nós dizemos que ele é um cachorrinho. Não é assim? A gente fala essas palavras, o cachorrão, o cachorro ou o cachorrinho. E quando nós dizemos que ele é grande e o chamamos de cachorrão, nós estamos utilizando o grau do substantivo no aumentativo, ou seja, é o grande, tá? O normal é quando o cachorro ou objeto é do seu tamanho normal, o grau do substantivo é normal também, né? E quando é um substantivo, um objeto, desculpa, que é pequeno, nós dizemos que ele está no grau do diminutivo, ok? Então, o aumentativo são as coisas, os substantivos do tamanho grande. Por exemplo, cadeira. Cadeira no tamanho normal. Quando eu tenho uma cadeira muito grande, eu chamo de cadeirona. Ele está no aumentativo, é grande. Quando é uma cadeira pequenininha, eu digo que ela é uma cadeirinha, tá? Então, aí eu uso o diminutivo. A maioria das palavras, quando elas estão no aumentativo, que é na forma grande, nós usamos o finalzinho com ão, ona, tá? Mas existem outras palavras que mudam completamente e a gente vai ver até nessa atividade, tá bom? E quando é no diminutivo, geralmente a gente usa inho, o final da palavra inho. Por exemplo, passarinho, boquinha, panelinha, né? Tudo no inho, tá bom? Então, agora nós vamos seguir adiante para nós vermos qual a atividade que a apostila traz para a gente. Vamos lá conferir? Então, vamos lá. A apostila, na primeira questão, ela traz um quadro e ela pede assim: preencha o quadro com as palavras que estão faltando, não é? Então, são três colunas, iguais a que nós vimos agora nessa explicação anterior. O diminutivo, o normal e o aumentativo. Lembrando que o diminutivo é no tamanho pequeno, o normal é no normal e no aumentativo é no tamanho grande, tá? Então, se nós observarmos o quadro, ele retirou as palavras de algum dos lados do quadrado, né? Desse retângulo está faltando algumas palavras e ele pede para a gente completar, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira linha, eu não tenho a palavra no diminutivo e nem no normal, eu só vou ter no aumentativo, que é rapagão. Então, o rapagão, o normal, o rapagão é uma palavra que vem de quê? Rapaz, né? É o normal. E o rapaz, na forma diminutiva, a gente chama de rapazinho, né? Na segunda linha, a gente tem a palavra cão. E aí, a gente tem no diminutivo cãozinho e no aumentativo cãozarrão, tá? Tá vendo como já foi diferente? Não foi cãozão,
né? É canzarrão, é uma maneira diferente, tá? E aí, na próxima linha, a gente tem o diminutivo narizinho. Narizinho vem da palavra normal, nariz. E no aumentativo, narigão, tá? Na próxima linha, a gente tem cabeçorra. Cabeçorra, na palavra normal, eu já fui logo para diminutivo, é cabecinha, e no normal, cabeça. Então, o aumentativo da palavra cabeça é cabeçorra. A gente às vezes chama cabeção, mas essa é uma maneira irregular, tá? Não é que esteja errado, mas o correto pela norma da nossa língua portuguesa é cabeçorra, tá bem? E na próxima linha eu tenho boquinha. O normal da palavra boquinha é boca. E o aumentativo é bocarra, não é bocão, tá? É bocarra. Na próxima linha eu tenho a palavra muro. O diminutivo é mureta. Talvez alguém tenha colocado murinho, mas não é, é mureta. E o aumentativo é muralha, não é murão, também não, tá? É muralha. Por isso que a tia falou, algumas palavras terminam com ão, mas outras mudam completamente, tá? Na próxima linha eu tenho o aumentativo chapelão. E eu tenho o diminutivo chapeuzinho e o normal é chapéu. Então, um chapéu grande eu chamo de chapelão. O diminutivo, chapeuzinho. Na próxima linha eu tenho portinha, que vem da palavra porta e o aumentativo é portão. Não é portalzona, nem portona, tá? É portão. E aí a palavra fogo, eu tenho o diminutivo foguinho e o aumentativo fogaréu. Na próxima linha eu tenho o meninão, o aumentativo, o diminutivo menininho e o normal menino. Na palavra papel, que é a próxima linha, eu tenho o diminutivo papelzinho e no aumentativo papelão. A próxima palavra eu tenho casarão, o diminutivo casinha e o normal casa. Então, essa é toda a correção da primeira atividade. Se você tiver colocado alguma palavra que não está correta, você apaga, corrige direitinho aí na sua apostila, não deixa nenhuma palavra errada, tá bem? Faz com bastante atenção. Agora, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele traz duas colunas e ele pede para nós relacionarmos a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, na primeira coluna, eu tenho as palavras no aumentativo e ele quer que a gente relacione com o diminutivo de cada palavra dessa, tá? Colocando o número que está relacionado a cada palavra. O número 1 relacionado à palavra aulão, 2, canetão, 3, lapizão, 4, casarão e o 5, cachorrinho. Houve uma troca aí na apostila, tá? Mas vamos lá. Do outro lado eu tenho casinha, canetinha, lapizinho, aulinha e cachorrão, que era para ser cachorrinho, tá, gente? Aí foi um erro de gráfica, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o número 1 eu tenho aulão e onde é que ele se relaciona? Com aulinha. O diminutivo de aulão é aulinha. O diminutivo de canetão, canetinha. O de lapizão, lapizinho. O de casarão, casinha. E aí deveria ser o cachorrão, né? Mas aí o aumentativo de cachorrinho, cachorrão, tá? Então a sequência fica 4, 2, 3, 1 e 5, tá bom? Corrige direitinho nessa apostila e vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ele traz um texto e ele pede para que nós circulemos todas as palavras que estão no diminutivo, tá? Então, vamos ler o texto com bastante atenção, depois a gente circula, tá bom? Então, vamos lá. Bisazinha, de Pedro Bandeira. Minha avózinha, tão franzidinha, quem te secou? Foi o vento, meu netinho, foi o vento que ventou.
E o seu cabelinho, assim tão branquinho, quem branqueou? Foi a vida, meu netinho, foi a vida que durou. E as suas mãos, bisazinha, tão arqueadas, quem enrugou? O trabalho, meu netinho, o trabalho que ocupou. E a sua vidinha, tão compridinha, quem foi que levou? Foi o tempo, meu netinho, foi o tempo que passou. É um poema de Pedro Bandeira, né? E aí eu queria chamar a atenção para vocês numa coisa nesse texto. Na aula passada, lembra que eu falei para vocês que a maioria dos textos, o nome do autor vem no final do texto, mas, porém, em alguns casos, o nome do autor está logo abaixo o título do texto, e é o que acontece com esse texto do Pedro Bandeira, esse poema. Logo após do título, que é Bisazinha, tem o nome dele, Pedro Bandeira, e não no final da última estrofe, tá? Só para vocês lembrarem do que a tia falou na última aula, tá? Então vamos lá, vamos circular agora todas as palavras que estão no diminutivo, começando do título, tá? Então vamos lá. Eu tenho a palavra bisazinha, que é o diminutivo da palavra bisa, que bisa é uma palavra que vem da palavra bisavó, né? É uma palavra carinhosa. E eu tenho avózinha, franzidinha, duas palavras na primeira estrofe. E, seguindo o texto, eu tenho netinho, na segunda estrofe, cabelinho e branquinho na terceira estrofe, netinho mais uma vez na quarta estrofe, e aqui a gente vai circular, tá bom? Mesmo que a gente já tenha circulado na segunda estrofe, a gente volta a circular novamente aqui. Bisazinha, netinho mais uma vez, vidinha, compridinha e netinho, tá? Então, são essas palavras que nós temos aqui no texto. Agora, vamos continuar com nossa atividade na quarta questão. Agora, nós temos a quarta questão que diz assim: copie todas as palavras que você circulou. Agora, na quarta questão, nós vamos circular as palavras únicas. As que se repetem, a gente não vai copiar duas, três vezes, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem a palavra, nós circulamos no texto a palavra bisazinha, avózinha, franzidinha, netinho, cabelinho, branquinho, vidinha e compridinha, tá? A palavra bisazinha e netinho, ela aparece outras vezes, mas a gente não vai copiar duas, três vezes não, tá bom? A gente copia apenas as palavras que nós circulamos lá no texto, tá bom? E na quinta questão é uma cruzadinha que nós vamos completar com as palavras no aumentativo. Aqui do lado, ele colocou as palavras do número 1 ao número 7, na palavra normal, o grau do substantivo aqui está normal, e do A à letra H também no normal, tá? Então, para facilitar o preenchimento da nossa cruzadinha, eu vou começar primeiro com todas as palavras que estão na horizontal, ou seja, as palavras que estão deitadas. Depois, a gente vem com as palavras que estão na vertical, que são as que estão em pé. Tá bem assim? Que fica mais fácil para você ir corrigindo aí na sua apostila. Então, vamos lá. Na letra A, a gente vai começar com esse retângulo de baixo, tá bem? Então, a letra A é a palavra mão. No aumentativo fica manzorra. Tá vendo? É bem diferente. Essa cruzadinha tem palavras muito diferentes, bem bacanas, coisas muito novas para a gente aprender, tá? Então, é manzorra, tá? Na letra B, eu tenho o aumentativo da palavra forno, que é fornalha, tá bom? Na letra C, o aumentativo de casa, casarão. Na letra T, o aumentativo de navio, naviarra. Interessante, né? Não é naviozão, é naviarra. Na letra E, o aumentativo de nariz, narigão. Na letra F, o aumentativo de mesa, mesona. A G, o aumentativo de bola, bolão. E de anel, na letra H, anelão,
tá bem? Essas foram as palavras que estão na vertical. Agora, a tia vai falar, a gente vai corrigir agora as que estão aqui na horizontal e agora a vertical, que são as que estão em pé, tá bem? Que é do 1 ao 7. Então, vamos lá. O aumentativo da palavra boca é bocarra. Na palavra 2, o aumentativo de olho, olhão. A palavra 3, o aumentativo de animal, animalão. Na 4, o aumentativo de peixe, peixão. O aumentativo de perna, na letra 5, pernaça. O aumentativo de barco, na letra 6, barcaça. E a última, na palavra 7, que é orelha, orelhão, tá bom? E é isso. E é isso, pessoal. Por hoje foi essa nossa aula, muito rica, muito cheia de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido todas essas palavrinhas novas que nós aprendemos hoje, tá bom? Não esquecem, façam a atividade com bastante capricho, registra e envia para mim, tá bom? E por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau!